Durante muito tempo eu achei que o meu problema era falta de força de vontade, falta de disciplina, que eu precisava me esforçar mais, ter mais foco, mais motivação, mais dieta, mais exercícios. Talvez você já tenha passado por isso também. Você decide que agora vai mudar, que tudo vai ser diferente, que você começa a dieta, começa a treinar, começa a cuidar da sua saúde, diz que vai emagrecer. E por algum tempo tudo parece que vai dar certo, que isso funciona, você tem resultado, você está focado, você está com energia, você está com força de vontade, você está disciplinado. Mas depois de alguma coisa, algo sempre acontece. Você simplesmente volta sempre ao mesmo padrão, aquele padrão antigo. E foi observando exatamente isso na minha própria vida que eu percebi algo que mudou completamente como eu penso na transformação do corpo e da saúde. O problema nunca foi comida, exercício, o problema sempre foi o programa que estava rodando dentro da minha mente. Se você chegou até aqui, deixa eu me apresentar. Meu nome é Bruno Marcondes, eu estudo o poder da mente, o poder do subconsciente, física quântica, lei da atração. E esses estudos sempre me fascinou saber como as pessoas conseguem transformações, ter resultados incríveis nas suas vidas, enquanto outras pessoas ficam sempre presas aos mesmos padrões durante muitos anos. E eu estudei muito sobre paradigmas, subconsciente, o comportamento do ser humano. Mas em determinado momento eu percebi que eu estudava, aplicava, tinha resultados incríveis em várias áreas da minha vida. E uma área muito específica não refletia essa transformação, esses resultados, que era o meu corpo. Durante muitos anos eu tive acima do peso, tentei fazer dietas, treinar mais, fazer mais exercícios, mas dava resultado por um tempo, depois eu sempre voltava no mesmo padrão. E eu sabia que eu podia ter mais energia, mais disposição, muito mais saúde. E o mais curioso é que eu sabia exatamente o que precisava ser feito. Eu sabia sobre alimentação, sobre exercícios, sobre treinos, sobre saúde, sobre o descanso, sobre a disciplina. Mas saber não significa mudar. Talvez você entenda exatamente o que eu estou querendo dizer. Porque muitas pessoas vivem isso. Você sabe o que precisa fazer, mas acaba não fazendo. Você começa por um tempo e depois volta sempre naquele padrão antigo. Você acaba tendo sempre os mesmos resultados. Porque existe algo invisível que te puxa para o seu padrão antigo. Eu já tentei várias coisas durante muito tempo. Recomeçar a dieta na segunda-feira, começar na academia, treinar forte, prometer para mim mesmo que desta vez seria diferente. Por alguns dias realmente era. Eu começava forte, começava focado, disciplinado, fazia dieta, fazia treino. Eu sabia o que precisava fazer, mas mesmo assim, algo sempre me levava àquele ponto de partida, voltava àquele padrão. Foi aí que eu comecei a perceber algo que começou a fazer muito sentido. E durante esses meus estudos de mudança de paradigma, comportamento, existe algo muito curioso. Nós não vivemos de acordo com o que nós queremos. Nós vivemos de acordo com o que estamos programados a fazer. Existe um padrão interno, um conjunto de ideias, hábitos, crenças e sentimentos. E esse padrão dirige a nossa vida sem a gente perceber. E eu não olhava o emagrecimento sobre essa perspectiva. Não olhava essa área da saúde sob a perspectiva que são ideias, hábitos, crenças, sentimentos, que são os nossos paradigmas que mantêm preso ao nosso padrão. Porque o problema nunca foi a dieta. O problema sempre foi o padrão interno que roda dentro da nossa mente. Porque talvez dentro de você exista um padrão de eu sempre volto a engordar, é difícil para mim fazer dieta, é difícil para mim fazer exercício, é difícil cuidar da saúde, eu sou indisciplinado. Então não importa quantas dietas você tente, quantos exercícios você tente fazer, você sempre vai voltar ao seu padrão. O paradigma sempre vai vencer, porque o paradigma é algo automático. Eles são um piloto automático da nossa mente. E esse automático funciona sem supervisão.
O piloto automático está programado para te manter em um determinado padrão. Mais cedo ou mais tarde, você acaba voltando para esse padrão que você está programado. E foi quando eu percebi isso que tudo ficou claro para mim e tudo começou a mudar. Eu percebi que eu precisava fazer algo diferente. Não era sobre alimentação, não era sobre treino, não era sobre exercícios. Era sobre mudar os meus paradigmas, os meus programas, o meu piloto automático interno, mudar a minha identidade. Então eu decidi iniciar uma jornada real de transformação. Mudança de hábitos, mudança de rotina, a mudança completa do meu comportamento e principalmente a mudança dos padrões mentais que está rodando internamente na minha mente, que controla a minha vida, que controlam os meus resultados. E foi daí que surgiu a ideia de criar este canal. Foi para documentar essa jornada de transformação. Alguém que está aplicando esses princípios na própria vida e documentando essa jornada, registrando o progresso. E aqui eu vou compartilhar com você tudo que eu estudo, tudo que eu apliquei na minha vida, tudo que eu estou aplicando para o emagrecimento, para a saúde, para transformar os desafios, as dificuldades em uma transformação real, em resultados. Eu vou aplicar esses princípios na minha vida, na alimentação, nos exercícios físicos, me desafiando. E talvez você esteja assistindo esse vídeo e esteja preso a algum padrão também. Seja em relação ao emagrecimento, ao que você come, seja em relação à sua saúde, seus hábitos, e seja em relação a exercícios físicos. E talvez, se esse for o seu caso, essa jornada pode fazer sentido para você. Porque o que eu percebi é, para mudar a nossa saúde, o nosso corpo, não começa na dieta, não começa no treino, começa mudando a nossa mente, os nossos programas internos, os nossos padrões mentais. E é exatamente isso que vamos explorar aqui. Se você quiser ver o emagrecimento, a saúde, o exercício físico de uma forma totalmente diferente, se você já tentou de tudo, se inscreva aqui no canal e acompanhe aqui comigo, ative as notificações e fique por dentro de tudo, que eu vou gravar aqui, compartilhar totalmente essa minha jornada de transformação e isso pode te ajudar também. Fique aqui comigo, porque isso é só o começo.